Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui resolver a questão 6, item C, da primeira lista de exercício. A gente não resolveu nenhum jogo que tinha mais do que duas estratégias puras para tentar achar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Geralmente, quando você tem mais de duas estratégias, requer muito mais tempo e é bem mais trabalhoso de encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Porém, esse jogo aqui ele tem algumas propriedades que tornam mais fácil achar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então você tem aqui esse jogo, que é o jogo de pedra, papel, tesoura, e você vai ter aqui os payoffs. Então a primeira coisa que a gente observa é que a soma dos payoffs de cada par de estratégia, de cada entrada dessa matriz 3x3, é sempre zero. Então é o que a gente chama de jogo de soma zero ou jogo estritamente competitivo. Então, se é um jogo de soma zero, não existe equilíbrio de Nash em estratégias puras. Como é um jogo finito, dois jogadores, três estratégias para cada jogador, é garantido que exista pelo menos um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Outra propriedade desse jogo aqui é que ele é um jogo simétrico. Então vamos pegar aqui a diagonal principal dessa matriz. Vai ser o 0, 0, pedra, pedra, papel, papel. E aqui o tesouro, tesoura, que são os empates, né? Então toda vida que é empate vai dar um payoff de 0 para cada jogador. Então os payoffs são iguais. E a outra parte da matriz, esses triângulos, eles são simétricos. Quando é papel, pedra, o jogador 1 tem o payoff de 1. Quando é papel, pedra para o jogador 2, ele tem um payoff 1. O jogador 2, quando é papel, pedra, ele tem um payoff de menos 1. E o jogador 1 vai ter um payoff de menos 1 quando é pedra, papel. Então os payoffs aqui eles são simétricos. A gente tem outra informação a respeito do nosso equilíbrio de Nash. Então, o jogo é simétrico. Logo, o equilíbrio de Nash em estratégias mistas é simétrico. Se o equilíbrio de Nash em estratégias mistas é simétrico, isso quer dizer que P1, a mista do jogador 1, vai ser igual à mista do jogador 2 no equilíbrio. Então, se a gente tiver um equilíbrio de Nash em estratégias mistas, esse equilíbrio vai dar as mesmas probabilidades para os dois jogadores. Então, se a gente quer encontrar os equilíbrios de Nash em estratégia mista, a gente tem que começar buscando um equilíbrio de Nash de duas estratégias. Então, você pode ter, por exemplo, o jogador 1 utilizando duas estratégias puras no equilíbrio de Nash em estratégia mista e o jogador 2 utilizando 3. Então, o 1 ele mistura duas estratégias e o 2 mistura três estratégias. Você pode ter também o contrário, o jogador 1 misturando 3 e o jogador 2 misturando 2. E também você pode ter, cada jogador misturando entre 3 ou cada jogador misturando entre 2. Então aqui a gente tem várias possibilidades que a gente tem que procurar o equilíbrio de Nash. Então vamos aqui, em um primeiro momento, procurar um equilíbrio de Nash em estratégias mistas que utiliza duas estratégias puras. Então vamos supor que o jogador 1 ele vai jogar a mista P1, que vai misturar somente pedra e papel.
Então vou dar probabilidade Q para pedra e 1 menos Q para o papel. Então o tesoura vai ser 0. Então quer dizer que ele só mistura duas estratégias, pedra e papel. Mas como o jogo é simétrico, isso quer dizer que o jogador 2, no equilíbrio, vai jogar a mesma estratégia mista que o jogador 1. Q, 1 menos Q e 0. Então vamos analisar aqui a melhor resposta do jogador 2. Se o jogador 1 está jogando somente pedra e papel, a gente está nessa submatriz excluindo tesoura. Então vamos apagar aqui a linha tesoura e ver o raciocínio do jogador 2. Vamos comparar aqui entre pedra, papel e tesoura para o jogador 2, se existe alguma estratégia dessas que é estritamente dominada. Então, quando o jogador 2 joga pedra, ele tem um payoff de 0 e de menos 1. Quando ele joga papel, ele vai ter o payoff de 1 e de 0. Ou seja, toda vida que ele jogar papel, ele vai estar melhor do que quando ele joga pedra. Por quê? Porque o 1 é maior do que o 0 e o 0 é maior do que o menos 1. Então a estratégia pedra é estritamente dominada pela estratégia papel, dado que o jogador 1 está jogando a mista pedra-papel. Então a gente pode excluir essa coluna do pedra e a gente vai ficar só com papel e tesoura. E aqui para o jogador 2 não existe nenhuma estratégia que é dominada. Mas aqui a gente já chegou no ponto que a gente queria. Por quê? Se no equilíbrio de Nash o jogador 1 está jogando essa estratégia P1, que é pedra-papel, significa que o jogador 2 vai estar jogando a estratégia P2, que também é pedra-papel, porque o equilíbrio de Nash é simétrico. Só que a gente viu que jogar pedra, dado que o jogador 1 está jogando essa mista, não é a melhor resposta para o jogador 2. Ele vai querer jogar a mista entre papel e tesoura, nesse caso. Então, como é que pode no equilíbrio de Nash ele estar jogando aqui pedra, sendo que pedra é estritamente dominada pelo papel? Então, aqui a gente chega numa contradição. Então, não existe equilíbrio de Nash quando o jogador 1 está misturando pedra e papel. Vamos agora ver o outro caso, que seria o jogador 1 está jogando a mista, em vez de pedra-papel, vai ser pedra-tesoura. Então, eu vou dar a probabilidade Q para pedra, papel 0, não vai entrar, e 1 menos Q, tesoura. Se o equilíbrio de Nash é simétrico, quer dizer que o jogador 2 vai jogar a mesma mista. Q, 0, 1 menos Q. Então, o jogador 1 ele está misturando entre pedra e tesoura, a gente vai tirar aqui o papel. Então, vamos retirar aqui a linha do papel. Agora a gente tem, para o jogador 2, que pedra não domina mais papel. Porque pedra é 0 e 1, mas aqui vira 1 e menos 1. Então não é estritamente dominado. Mas agora a gente tem que pedra vai dominar tesoura. Quando o jogador 2 joga tesoura, ele vai ter o payoff de menos 1 e 0. E quando ele joga pedra é 0 e 1. Então pedra vai dominar tesoura. Então se ele não joga tesoura no equilíbrio, ele não vai jogar essa mista P2. O jogador 2 não vai jogar tesoura no equilíbrio de Nash, então ele não pode jogar essa estratégia mista P2, que coloca a probabilidade aqui em tesoura. Então não vai existir aqui o equilíbrio de Nash, que o jogador 1 está misturando pedra e tesoura. Por fim, falta só a gente analisar o caso em que o jogador 1 está jogando a estratégia mista,
misturando papel e tesoura. Então vai ser 0, Q, 1 menos Q. Então a gente exclui essa primeira linha. E vamos analisar aqui o payoff do jogador 2, dado que o jogador 1 está jogando papel e tesoura misturado. Aqui não vai existir nenhuma estratégia estritamente dominada para o jogador 2. Mas o que é que acontece? Como o equilíbrio de Nash é simétrico, a gente tem que P2 vai ser igual a P1. Então é 0, Q, 1 menos Q. E aqui a gente tem que tesoura vai ter um payoff de 1 e 0. E papel 0 e menos 1. Então tesoura vai ser sempre preferível a papel. Então tesoura vai estar dominando estritamente a estratégia papel para o jogador 2. Então se o jogador 2 não joga papel, não vai ter um equilíbrio de Nash aí em que o jogador 1 está misturando papel e tesoura. Aqui a gente já excluiu todas as possibilidades de existir um equilíbrio de Nash em estratégias mistas quando tem somente duas estratégias. A gente fez agora para o jogador 1, mas consequentemente isso vale para o jogador 2 porque esse jogo é simétrico. Então a gente excluiu todas as possibilidades do jogador 1 e consequentemente também a do jogador 2. Falta agora só a gente ver se existe um equilíbrio de Nash em estratégias mistas, no caso agora 3x3. Cada jogador vai ter uma mista que vai misturar essas três estratégias. E aí vamos ver se existe esse equilíbrio de Nash. E a gente sabe que vai existir um equilíbrio de Nash que mistura três estratégias porque esse jogo é finito. Então não existe equilíbrio de Nash em estratégias puras porque é um jogo de soma zero. E a gente viu aqui que não existe nenhum equilíbrio de Nash em estratégias mistas com apenas duas estratégias puras. Por fim, só resta o equilíbrio de estratégia mista quando os jogadores estão misturando três estratégias. Então vai existir um equilíbrio de Nash em estratégias mistas pelo teorema de Nash, que garante a existência de pelo menos um equilíbrio de Nash. Então a gente está procurando um equilíbrio de Nash que vai misturar três estratégias. Então vou chamar aqui de Q, R e o complementar, que é 1 menos Q menos R. E como o jogo é simétrico, a gente vai ter que P2 vai ser igual a Q, R, 1 menos Q menos R. Então aqui basta a gente fazer para um jogador que a gente vai encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então vamos colocar aqui a mista do jogador 2 e fazer para o jogador 1. Então a probabilidade do jogador 2 jogar pedra é Q, papel é R e tesoura é 1 menos Q menos R. Então, se o jogador 1 está jogando uma estratégia mista, isso quer dizer que o payoff de jogar pedra, dado a mista P2, é igual ao payoff de jogar papel, e também vai ser igual ao payoff de jogar tesoura. Então vamos fazer aqui esses payoffs. O valor esperado, o primeiro payoff aqui, de jogar pedra, a gente vai fixar essa linha para o jogador 1. Pegar os payoffs, que é 0, menos 1 e 1, e multiplicar pelas probabilidades aqui em cima, que são a mista do jogador 2. Como as probabilidades são sempre as mesmas, a gente pode colocar aqui todas as probabilidades e depois só preencher com os payoffs. Então a primeira vai ser Q, que multiplica um payoff, mais a segunda R, que multiplica um payoff, e a terceira é 1 menos Q menos R. Isso vai ser igual a Q, que multiplica um payoff, mais R, mais 1 menos Q menos R e outro payoff.
Então eu estou indo aqui só nessas duas equações. Então os payoffs vão ser 0, menos 1 e 1. No caso de pedra. Então aqui, lado esquerdo é 0, menos 1 e 1. E o lado direito vai ser de papel. Então é 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Agora vamos resolver essa equação. O lado esquerdo vai ficar menos R mais 1 menos Q menos R. E o lado direito vai ser Q menos 1 mais Q mais R. Então vamos passar tudo que é Q para o lado direito e R, né? Então aqui tem menos R com menos R. Vai para o lado direito como 2R. Com esse mais R fica 3R. Aqui a gente tem Q com Q. Com esse menos Q que vai passar positivo. Mais 3Q. E o menos 1 passa para o lado esquerdo positivo. 2. Então aqui a gente tem essa relação entre R e Q. Agora vamos pegar o valor esperado de papel ser igual ao valor esperado de tesoura. O valor esperado de papel já está aqui, essa parte em vermelho. Então vamos só repetir isso. Vamos aqui então escrever V1 de papel igual a V1 tesoura. O lado esquerdo é aquilo ali que está em vermelho. E o lado direito vai ser as mesmas probabilidades com payoffs diferentes. Então vamos preencher esses parênteses com os payoffs agora de tesoura, que vai ser menos 1, 1 e 0. Então vai ficar aqui menos 1, 1 e 0. Então o lado esquerdo vai dar 2Q mais R menos 1. E o lado direito vai dar menos Q mais R. Passando o menos Q para o lado esquerdo e o R, vai ficar 3Q. O R vai cancelar e o 1 vai vir positivo. Então o Q vai ser igual a 1/3. Se o Q é igual a 1/3, a gente consegue calcular o R por essa equação aqui de azul que a gente calculou antes. Então, fazendo o Q igual a 1/3 nela, a gente vai ficar com o quê? 2 é igual a 3R mais 3, que multiplica o Q, que é 1/3. Então, isso significa que 3R mais 1 é igual a 2. Então, o nosso R vai ser igual a 1/3 também. E, por fim, a gente tem que 1 menos Q menos R vai ser 1/3 também. Então, está aqui o nosso equilíbrio de Nash em estratégias mistas. O jogador 1 vai jogar mista P1, que é igual ao quê? 1/3 para pedra, 1/3 para papel e 1/3 tesoura. E a mesma coisa para o jogador 2. 1/3, 1/3, 1/3. Falta só a gente calcular o valor esperado dos payoffs nesse equilíbrio de Nash, que é a mista 1/3 para cada probabilidade. Mas como é um jogo de soma zero, o payoff do equilíbrio de Nash vai ser sempre zero. Então é 0 para o jogador 1 e 0 para o jogador 2. Então está aqui o nosso equilíbrio de Nash. É importante lembrar que o equilíbrio
ele é simbolizado pelas estratégias e não pelos payoffs. Então, se uma questão está pedindo o equilíbrio de Nash, você tem que dizer as estratégias do equilíbrio. Se ela está pedindo o payoff dos jogadores no equilíbrio de Nash, você tem que colocar o valor dos payoffs. Geralmente, quando a gente tem um jogo de matriz, as pessoas falam que, por exemplo, vamos supor que pedra, pedra é o equilíbrio de Nash. Então, aqui, 0, 0. Então, as pessoas chamam de equilíbrio de Nash o 0, 0. Mas como é que você vai identificar que o 0, 0 é a estratégia pedra para o jogador 1 e pedra para o jogador 2, sendo que aqui também tem 0, 0 e aqui também tem 0, 0. Então você tem que especificar no equilíbrio de Nash as estratégias. Os payoffs são consequência das estratégias. Então o correto é você colocar estratégias e payoffs ou colocar somente estratégias. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.